A reforma litúrgica empreendida pelo Concílio Vaticano II foi uma das grandes preocupações dos padres conciliares, sendo o tema o primeiro a ter um documento aprovado, a Sacrosanctum Concilium. Gostou desse tema? Então já curte esse vídeo e assista até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. O texto da Sacrosanctum Concilium, inspirado na tradição da Igreja e no depósito da fé, contribuiu para a renovação do espírito litúrgico e enriquecimento das celebrações eucarísticas, não por causa do concílio, mas por um desejo errado de ruptura com o passado. Também cresceu em não poucos ambientes católicos uma má compreensão acerca do que é e o que significa o mistério da Santa Missa. Você quer saber mais? Então já lembre de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? A crise no modo como se celebra a liturgia teve especial atenção no pontificado de Bento XVI. Para o Papa Emérito, a crise na Igreja pela qual passamos hoje é causada em grande parte pela decadência da liturgia. É o que se vê, por exemplo, num grande número de comunidades que, motivadas por um desejo de protagonismo, deixam de lado o culto devido a Deus e acabam celebrando a si mesmas. Celebra-se antes o homem do que a Deus. Que triste isso, né? Verdade. Assim surgem variadas modalidades de inovações e arbitrariedades que oprimem o rito litúrgico e o tornam propriedade humana e não divina. É muito triste. Mas contra essa tendência de ruptura e desvio na liturgia, entra a famosa hermenêutica da continuidade proposta pelo Papa Emérito Bento XVI como um único termo válido para a interpretação dos textos conciliares. É possível imaginar que a esposa de Cristo no passado tenha transcorrido algum tempo histórico em que o Espírito Santo não tenha dado assistência a ela? Hein? Ora, não há nada mais absurdo do que isso, né, gente? Por Sobretudo favor, né? quando se tem em mente o discurso de abertura do concílio, no qual o Papa João XXIII pedia com insistência para que o depósito sagrado da doutrina cristã fosse guardado e ensinado de forma mais eficaz. A Sacrosanctum Concilium apresenta a liturgia como um dom de Deus, uma vez que toda a celebração litúrgica, enquanto obra de Cristo sacerdote e do seu corpo, que é a Igreja, é a ação sagrada por excelência. Ainda citando a encíclica Mediator Dei, de Pio XII, define como o culto público, o culto integral do corpo místico de Jesus Cristo, isso é, da cabeça e de seus membros. É na liturgia que a Igreja se reconhece oficialmente a si mesma, o seu mistério de união esponsal com Cristo, e aí oficialmente se manifesta. Desse modo, cada expressão do rito comunica a presença e a ação de Deus na humanidade, muito mais que qualquer acréscimo inoportuno. Sendo assim, a liturgia precede e supera o homem, pois é um dom que vem do alto e é um mistério de salvação. É por isso que ela não pode ser modificada nem negligenciada. Se tais improvisações tornassem a liturgia verdadeiramente mais eficaz e interessante, então por que, com tais experimentações e criatividade, o número dos participantes aos domingos caiu tanto e tão drasticamente em nossos dias? E ainda assim, por mais que essas inovações fizessem sucesso e atraíssem um grande público, o que é falso, não é esse o critério com o qual um cristão presta adoração a Deus em espírito e verdade. A Santa Missa não é um espetáculo com pipoca e refrigerante. É antes o sacrifício para a redenção da humanidade. A obediência às normas litúrgicas é, portanto, de suma importância para a reta compreensão dos mistérios cristãos, porque são textos onde estão contidas riquezas que guardam e exprimem a fé, o caminho do povo de Deus ao longo de 2 milênios da sua história.
Além disso, existe um direito do povo de Deus que não pode jamais ser menosprezado, que é o direito de assistir à missa tal como ela deve ser. Aliás, é bom recordar que o referido direito não é apenas um piedoso desejo nosso, não. O próprio Código de Direito Canônico afirma isso ao elencar os direitos de todos os fiéis. Os fiéis têm o direito de prestar culto a Deus segundo as prescrições do rito próprio aprovado pelos legítimos pastores da Igreja. Está no cânon 214, para quem depois quiser conferir, ok? A pessoa a quem o cristão se dirige quando reza é Deus. Por exemplo, no diálogo introduzido pelo prefácio, no momento da liturgia eucarística, quando o sacerdote se volta para o povo e diz corações ao alto, e a assembleia responde, o nosso coração está em Deus, é o tempo no qual o pastor e rebanho se recolhem e olham juntos então para o céu, à procura da luz que emana de Cristo. É uma ação, sobretudo, interior, mas que, através da sabedoria da Igreja, ganhou sinais exteriores, de modo a indicar a correta atitude espiritual do fiel naquele momento. E também a disposição arquitetônica das igrejas e os espaços litúrgicos foram alguns dos elementos que buscaram simbolizar ao longo da história a maneira como os cristãos rezam. Tradicionalmente, a chamada oração voltada para o Oriente também foi um desses sinais. Mas por que para o Oriente? Porque é onde nasce o sol. E sendo ele símbolo de Cristo, a tradição achou por bem acolher na liturgia o que é dito de maneira simples no Evangelho de São Lucas. O sol que surge no Oriente vem nos visitar. Que bonito. Não é difícil de entender o quão equivocadas são certas críticas à maneira como a Igreja celebrava a Santa Missa antes da reforma litúrgica do Paulo VI. Afirmar que o sacerdote rezava de costas para o povo é, no mínimo, injusto e desonesto. Pelo contrário, a posição do celebrante, do sacerdote, indicava que tanto ele quanto o resto da Assembleia estavam direcionados para o verdadeiro protagonista da celebração eucarística, que é Jesus Cristo. E poderíamos falar ainda do uso esquecido do latim, né? E das mutilações que o missal sofreu depois do concílio. Mas isso será tema para outros vídeos. O nosso objetivo hoje, com esse vídeo, é que você compreenda que o ponto central da Santa Missa é onde se encontra o Senhor. E por isso, se não é possível celebrar versus Deum, a presença do crucifixo no altar é fundamental, pois ajuda a comunidade e o celebrante a lembrarem o mistério que ali acontece. Com efeito, recorda o Catecismo da Igreja Católica, a liturgia pela qual, principalmente no divino sacrifício da Eucaristia, se exerce a obra de nossa redenção, contribui de modo mais excelente para que os fiéis em sua vida exprimam e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a genuína natureza da verdadeira Igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, entendeu afinal por que precisamos urgentemente de uma reforma da reforma? Escreva aqui nos comentários para nós, ok? E compartilhe esse vídeo também aí com seus amigos, seus familiares, nas redes sociais, grupos de WhatsApp principalmente, né? Porque isso nos ajuda e muito a evangelizar. Que Deus abençoe. Salve Maria!